tema será sobre o reino milenar e os seus aspectos. Apocalipse 20, de 1 a 6. Vamos ler então? Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus supremo sobre terra e céu. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, é a fonte de tudo que existe, é a preservação e sustento de tudo que existe. Te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio de sermos feitos, de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, com a liberdade para buscá-lo, para aprender de Ti. Permita-me, Senhor, ser instrumento de edificação. Permita-me ser um canal através do qual o Senhor edifique a igreja. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação do corpo. Em nome de Jesus. Amém? Esses eventos, esses acontecimentos narrados em Apocalipse, a partir do capítulo 6 até então o capítulo 20, eles estão profundamente relacionados ao livro selado. O livro selado será completamente aberto, e isso indica que Cristo tomará posse da terra. E o que era o livro selado, ou o que é o livro selado? O livro selado era um documento de posse, era uma escritura de posse de uma propriedade sujeita a resgate. E o livro selado que nós aqui estudamos em Apocalipse é exatamente o livro de posse da terra. Cristo, ele veio à terra como cordeiro. Na sua primeira vinda, ele veio à terra como cordeiro. E ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que houvesse resgate da propriedade. Abrir o livro, romper os selos, é uma ação de posse. Quem abre o livro selado, quem rompe os selos, está indicando que está tomando posse. Está recuperando aquilo que foi perdido e que agora foi comprado. Então Cristo, primeiramente, veio como cordeiro. E cordeiro aponta para o seu nome redentivo. Cordeiro fala de redenção. Então ele veio primeiro para redimir, para comprar de volta aquilo que havia sido perdido. Mas ele voltará como leão, para tomar posse do que ele mesmo comprou, do que ele mesmo redimiu. Então, a volta de Cristo
ela encerra todo esse processo que começa com a abertura do livro selado. A abertura do livro selado, o rompimento de selo a selo, aponta para um processo de redenção da terra. A terra estará sendo, nesse período, tomada de volta. O diabo, de maneira sutil, de maneira desonesta, se apropriou, tomou posse da terra. E não é à toa que a Bíblia o chama de príncipe deste mundo. Mas Cristo veio e pagou o preço e está voltando e voltará como leão para recuperar, para resgatar aquilo que o homem perdeu. Então, a volta de Cristo encerra a grande tribulação. E na sua vinda, Cristo salva os judeus. Israel como nação será salva. O que isso quer dizer? Não significa que todos os judeus serão salvos. Não significa que cada judeu individualmente será salvo. Significa que muitos dentre eles serão salvos. Porque há promessas para este povo. Há muitos textos proféticos que vão se cumprir a partir do milênio. Israel será restaurado como a capital do mundo. Então, na sua vinda, Cristo salva os judeus. Israel como nação será salva. O último império humano na terra será derrotado. O anticristo, com as suas tropas, com os seus exércitos, será derrotado. E Cristo volta para estabelecer em definitivo o seu reino sobre a terra. Quando ele veio ao mundo, quando ele se fez carne, ele veio com um propósito. Ele veio restabelecer o reino de Deus sobre a terra. Porque na criação, e do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, na criação, Deus concedeu ao homem autoridade, concedeu ao homem governo. Mas o homem fracassou, o homem pecou. E transferiu esse governo para Satanás. O diabo é o Deus deste mundo. Mas foi dado ao homem o direito e o poder de governar sobre a terra. O homem é que recebeu de Deus autoridade política. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Mas o homem fracassou e passou esse governo para o diabo. E isso é tanto certo que nós pecamos. E a única maneira do diabo governar é através do pecado. O único poder que ele tem sobre a terra, de governar sobre a terra, chama-se pecado. Toda vez que o homem peca, ele está repetindo, ele está fazendo a mesma coisa que Adão fez. Deus me deu o governo, mas eu passo para você. É isso que eu faço. Quando eu peco, eu estou, entre linhas, dizendo assim: Deus me deu a autoridade de governo, mas eu estou passando para você. Então, o pecado é isso. O pecado é a força de Satanás. É o poder que ele tem sobre o mundo. E ele é o príncipe deste mundo, é o Deus deste mundo. Então Cristo volta para estabelecer em definitivo o seu reino sobre a terra. Porque quando ele veio em carne, ele veio com esse propósito: restabelecer o reino de Deus sobre a terra. E na cruz, este reino começou a ser restabelecido. Mas ainda não foi estabelecido em caráter definitivo. Então, o reino de Deus está sendo estabelecido e será em definitivo estabelecido. E a igreja, em um certo sentido, a igreja é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais do que a igreja.
Mas, em um certo aspecto, neste momento, a igreja é o reino de Deus. Todo aquele que recebe Jesus, certo? Passa para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos redenção. Então, a igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. Mas Cristo voltará para, em definitivo, estabelecer o seu reino sobre a terra. E o que será o milênio, então? O que será o milênio? A expressão 1000 anos, no capítulo 20, aparece 5 vezes. Aparece no segundo verso, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto verso. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aqui aparece a expressão 1000 anos. Verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, mais uma vez, aparece o termo 1000 anos. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, mais uma vez, aparece a expressão 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, esta é a 4ª vez que aparece o termo 1000 anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a expressão 1000 anos aparece nesse texto 5 vezes. Fazendo-se uma análise com base em uma hermenêutica adequada, isto é, dando às palavras o seu sentido usual, dando às palavras o seu sentido ordinário, o que será o milênio? O milênio será um tempo de 1000 anos literalmente. São 1000 anos literais. Exatamente isso. Haverá um tempo de 1000 anos literais. Agora, esse período de 1000 anos, ele não corresponde à plenitude e à totalidade do reino. Porque o reino que será estabelecido será um reino eterno. Não haverá outro reino. Será um reino de domínio eterno. Vamos ler alguns textos aqui. Apocalipse 5:13. Apocalipse 5:13, Apocalipse 11:15 e Daniel 7:13 e 14. Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Observe que este reino será pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Daniel 7:13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos,
nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse período de 1000 anos não corresponde à totalidade do reino, porque o reino é de domínio eterno, e não haverá outro reino além desse. Então, o que será o milênio, então? O milênio, esse período de 1000 anos, é o fim de um mundo antigo. É exatamente isso. O milênio é o fim de um mundo antigo. Até então, Deus deu ao homem autoridade política. Até iniciar o reino de 1000 anos, o homem recebeu de Deus autoridade política. Mas, a partir do milênio, como está escrito, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, ao homem foi dada a autoridade para governar, mas a partir do milênio, Cristo como leão, como aquele que venceu, como aquele que pagou o preço para redimir, para tomar de volta, ele vai reinar eternamente. Então, o que é o milênio? O milênio é o fim de um mundo antigo, não é o começo de um mundo novo. É apenas o fim de um mundo antigo. O que é o milênio? É o período em que o diabo estará preso. Verso 1 até 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, o que será o milênio? Será o período em que o diabo estará preso. E o que é que você pode pensar com isso? Pensa aí. Se o diabo será preso, não haverá, então, atividade demoníaca na terra. Imagine como será. Com base nesse texto e em muitos outros textos, nós somos levados a pensar que esse período será um período de paz absoluta. Será um período de segurança, prosperidade. Não é isso? É lógico pensar nisso. O diabo vai estar preso. Ele vai ser lançado no abismo. E tanto o diabo quanto os seus asseclas conhecem e sabem o que é abismo. Quando o Senhor aqui esteve, eles diziam: bem sabemos quem tu és o Filho de Deus, não nos mande para o abismo. Eles sabiam que era isso, e o diabo vai estar preso lá. Isso nos leva a pensar o quê? Que haverá um tempo de prosperidade, de paz absoluta. Mas o milênio não será apenas isso. O milênio não será apenas um tempo de prosperidade e de paz. Prosseguindo aqui no verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O curioso é o seguinte: bastaria apenas dizer, e depois disto, o diabo será solto. Mas não. Está escrito, depois disto, é necessário que ele seja solto. Entenderam? Vai ser necessário soltar o diabo depois de 1000 anos? Pense comigo aí.
Depois de 1000 anos de paz, sem atividade demoníaca, para que soltar o diabo? Com que propósito ele vai ser solto? E o que é que nós podemos entender do texto? Que esse período de 1000 anos não será apenas um período de paz, de prosperidade, de justiça social. Será a última prova. Por quê? O milênio, como qualquer outro período, o milênio, como qualquer outra dispensação, será um período probatório. O que é isso? O homem tem que ser provado. O homem tem que ser testado na sua capacidade de escolher Deus ou não. Nós temos a oportunidade de desobedecer. Nós temos a oportunidade de pecar. E se nós temos a oportunidade de pecar, nós também temos a oportunidade de obedecer. Porque se nós não tivéssemos a oportunidade de pecar, desobedecer, nós não poderíamos dizer que nós somos filhos obedientes. Porque eu só posso dizer que eu sou servo obediente se eu tiver a oportunidade de pecar, de não ser obediente. Isto é, nós temos escolhas. Pensa comigo aí. Eles viveram 1000 anos debaixo de paz, prosperidade. Tá certo? Mas no final, eles vão escolher se rebelar contra Deus. As pessoas que viverão os 1000 anos de paz, isso eu estou me referindo às pessoas naturais. Tá certo? Eu não estou me referindo às pessoas que estarão aqui com os corpos glorificados. Eu estou me referindo às pessoas naturais. Então, elas vão viver 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de paz, e vão, no final, escolher se rebelar contra Deus. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Isto é, o que isso comprova? Depois de 1000 anos de paz, prosperidade, no final, elas vão se rebelar contra Deus. Por quê? Porque durante os 1000 anos, elas prestaram obediência forçada. Elas prestaram obediência apenas no exterior. Elas prestaram adoração fingida. Porque no final, elas escolhem Satanás. O que com isso eu consigo entender? Alguém pode dizer assim: se o diabo estivesse preso, se ele não agisse no mundo, eu talvez não fosse uma pessoa ruim. Eu só sou perverso, eu só sou ruim, porque o diabo existe. A culpa é dele. Não, meu querido, a culpa da sua maldade, dos seus pecados, é tua. Você é o culpado. O diabo apenas potencializa. O diabo apenas só te empurra para aquilo que você já tem inclinação para pecar. A culpa é sua. Porque muitas vezes nós transferimos a culpa. Ah, eu sou adúltero porque a minha esposa não me completa. A culpa é dela. Mentira, a culpa é tua.
Ah, eu sou assim porque o diabo é o tentador. Mentira, a culpa é sua. O diabo só faz potencializar. Porque depois de 1000 anos de paz, ou seja, o que será o milênio? Será um período de 1000 anos de paz, justiça, prosperidade. Mas não será apenas isso. Será o último teste, a última prova nas melhores circunstâncias, comprovando que o homem é o que é por culpa dele, por inclinação dele para o pecado. Não é o diabo o culpado. Porque o milênio será a última prova nas melhores circunstâncias. Ou seja, a maldição será suspensa. No milênio, a maldição sobre a terra será suspensa. E isso vai se cumprir. Isso vai cumprir o que Paulo escreveu. A criação, com ardente expectativa, anseia, espera pela manifestação dos filhos de Deus. A criação até agora geme e suporta angústias, esperando ser livre, ser redimida do cativeiro de corrupção. Então, no milênio, toda a criação será livre da corrupção. Será livre da maldição. Então, o milênio será um tempo de prova, será o último teste nas condições, nas melhores condições. A maldição será suspensa. Cristo estará reinando em pessoa. Haverá justiça, paz, não haverá guerras. O diabo estará preso. Os enfermos serão curados. Os defeitos físicos serão corrigidos. Os animais não serão mais ferozes. Os homens viverão longamente. Mas mesmo assim, no final, as pessoas vão escolher se rebelar contra Satanás. Certo? E você só pode dizer que você é obediente. Você só pode dizer que ama a Deus se você tiver a escolha de não obedecer a Deus. Se eu não tenho a escolha de desobedecer, eu não sou obediente. Eu sou apenas um robô. Eu sou apenas uma marionete. Mas nós temos a escolha de obedecer ou não. Amém? Você ama a Deus porque não é porque não te falta escolha. É porque você tem escolha. Então, as pessoas, no final de um período de paz, prosperidade, vão escolher se rebelar contra Deus. Esses 1000 anos serão o reino de Cristo sobre a terra, fechando-se um ciclo. Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Deus previamente limitou os dias de habitação do homem na terra. Vamos ler Atos 17, a partir do verso 24. Diz assim, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus previamente estabeleceu os tempos em que o homem governaria, habitaria sobre a terra. Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Descansou não porque ele se cansa, porque Deus não se cansa. Deus não dorme, não cochila. Descansou significa que Deus completou a sua obra. Então, o sábado judaico, o que o sábado judaico é para a semana, o milênio será para esta era presente. Será o final de um processo
em que Deus, em que Jesus Cristo estará reinando e estará recuperando, reconstruindo aquilo que o homem destruiu. Então, o que será então o tempo, o milênio? Será um tempo de reconstrução, de aperfeiçoamento. Deus criou a terra em 6 dias. E no 7º descansou. No Salmo 90, está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. De Adão até Abraão, decorreram-se 2000 anos, que correspondem a 2 dias. De Adão até Cristo, na sua morte, decorreram-se mais 2000 anos. Então, de Adão até Cristo, na sua morte, 4000 anos, que correspondem a 4 dias. De Cristo, na sua morte, até os nossos dias, já estamos caminhando para mais 2000 anos. Isto é, 6 dias. Estamos muito bem próximo de começar o 7º milênio. Eu não quero aqui ser dogmático e dizer que faltam 10 ou 15 anos, mas estamos muito, muito próximos. Isto é, o milênio corresponde ao Shabat, ao sábado judaico. É o período em que Cristo vai reinar sobre a terra, vai fechar este ciclo. O milênio não é o começo de um mundo antigo, é o fim de um mundo antigo. No milênio, Deus, na pessoa de Cristo, vai comprovar que é possível estabelecer paz, segurança sobre a terra. Coisa que o homem não pôde fazer, não fez. O homem falhou na sua missão de governar. Deus deu ao homem a autoridade para governar e ele falhou. Mas no milênio, na pessoa de Cristo, Deus provará que é possível governar sobre a terra, estabelecendo justiça, paz e prosperidade. Satanás é acorrentado. Por enquanto, Satanás não será ainda lançado no lago de fogo, mas é posto numa prisão, de onde não poderá mais tentar os povos, nem enganar as nações. Seguir-se-ão, então, 1000 anos de governo perfeito. Isto marcará o começo de uma nova dispensação. Esse período de 1000 anos de governo de Jesus Cristo ainda não é o princípio de um mundo novo, mas tão somente o fim de um mundo antigo. O que o sábado judaico é para a semana, assim será o milênio para a era presente. Haverá um governo perfeito durante o reino milenar de Cristo e seus santos, mas não haverá um mundo perfeito. Os flagelos, os terremotos, a grande saraivada e o fogo destruíram as obras dos homens. A terra se encontra em ruínas. Serão necessários 7 meses para sepultar os mortos após a batalha do Armagedon. Vamos ler Ezequiel 39, de 11 a 12. Ezequiel 39, 11 a 12. Diz assim: naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sabe o que é isso? Após a batalha, após o conflito final, Israel levará 7 meses para limpar a terra. 7 meses para sepultar os mortos. Em seguida, terá início a obra de reconstrução, sob a supervisão pessoal de Cristo. Essa obra será conduzida até que a perfeição seja atingida. Ou seja, o que é o milênio? Após a grande tribulação,
após o grande conflito, a terra vai estar em ruínas. E o número dos povos reduzidíssimo. Então, o período do milênio é, dentre muitos aspectos, um tempo de reconstrução e aperfeiçoamento da terra. Essa obra será conduzida até que a perfeição seja atingida. Aquilo que o homem não conseguiu realizar, paz duradoura e prosperidade universal sem quaisquer ciclos de depressão, Cristo tornará realidade. A vida longa será restaurada naqueles dias futuros, mas a morte, o último inimigo, prevalecerá ainda até o fim dos 1000 anos. Então, o milênio será o quê? Um período de reconstrução e aperfeiçoamento da terra até o final dos 1000 anos. Agora, quem vai participar deste período, deste reino de 1000 anos? Vamos ler 3 textos. Abram comigo aí, Apocalipse 2, 25 a 29. Quem vai participar deste reino? Diz assim: e tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Repetindo, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que é que nós temos? Observe que essa mensagem ela foi dirigida à igreja de Tiatira, mas é uma mensagem para a igreja como um todo. E se aplica a nós também hoje. O que é que nós temos? O que é que nós temos e o que o diabo quer tomar de volta? Quer destruir. O que é que nós temos? Conservai o que tendes, até que eu venha. O diabo trabalha incansavelmente para nos destruir, para nos desviar da verdade. A única coisa que vai nos salvar de todo engano religioso, de toda mentira, é a verdade. A melhor coisa que eu posso fazer é buscar a verdade. A melhor coisa que eu posso fazer é amar a verdade, porque é a única coisa que vai me salvar. Conservai o que tendes, até que eu venha. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que é que se entende aqui? É que, diferentemente da igreja que voltará com Cristo, haverá na terra nações. O milênio será estabelecido sobre nações, sobre povos. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Observe que este governo sobre as nações será um governo de ferro. Entendeu? As pessoas terão prosperidade, terão paz, se obedecer. Isto é, elas continuarão tendo a opção de não obedecer. Nós sempre teremos escolhas. Mas isso é dito aqui com relação aos que vencerem. Aos que vencerem, darei autoridade sobre as nações. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 5, 9 e 10. Diz assim:
E entoava um novo cântico, dizendo: digno és. Aliás, eu vou ler um pouco antes, do verso 6 em diante. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando será isso? No milênio. Quem vai participar do milênio? Primeiro, os que vencerem, os que forem salvos, os que forem arrebatados, a igreja, a noiva do Cordeiro, que voltará com ele e vai reinar com ele. A igreja não será súdita deste reino, ela será com Cristo, ela reinará com Cristo. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vai participar desse milênio? Os santos. Aqueles que venceram. Aqueles que conservaram a sua coroa. Aqueles que renunciaram ao mundo. Aqueles que não quiseram salvar suas vidas. Aqueles que não sacrificaram a sua fé em razão das ofertas do mundo. Aqueles que se mantiveram perseverantes até o fim. Segundo, os judeus que estiverem vivendo sobre a terra. Porque Cristo volta para salvar Israel. Então, o reino milenial, ele é estabelecido sobre as nações, tendo como núcleo Jerusalém. Então, Jerusalém será a capital do mundo. E terceiro, os gentios que sobreviverem. Por quê? Haverá muitos povos, nações que irão sobreviver à grande tribulação e vão passar e vão adentrar o milênio. Cristo, na sua volta, na sua segunda volta, ele julgará as nações. Certo? Isso não significa, entendeu? Que eles ainda estarão salvos. Eles vão estar apenas qualificados a participar do milênio. No milênio, então, quando o conhecimento do Senhor encher toda a terra, então haverá conversão em massas. Então, quem vai participar do milênio? A igreja como administradora com Cristo, os judeus sobreviventes e os gentios que escaparem da grande tribulação e que adentrarem após o julgamento das nações. 2 classes de pessoas estarão presentes no milênio. Quais? Pessoas com corpos glorificados, incorruptíveis, e pessoas com corpos naturais. Então, haverá 2 tipos de pessoas. Pessoas com corpos imortais, glorificados, e pessoas com corpos naturais. E dentro dessa categoria de corpos naturais, haverá os judeus e os gentios.
Amém? Mas nós, como igreja, nós estaremos aqui na terra com corpos imortais, glorificados. Amém? Será uma coisa extraordinária. É como dizer que nós seremos extra-humanos. X-Men, né? A população da terra estará muito reduzida, principalmente os homens. Deus disse também a Isaías, no que diz respeito àquele dia. Isaías 13, 11 a 12. Diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro, mais raros do que o ouro de Ofir. Mas depois disso, a população da terra se multiplicará com grande rapidez, conforme está escrito: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então fica claro e evidente que haverá nascimentos durante o milênio. Haverá pessoas que vão nascer aqui, e durante esse período, os homens viverão longamente. Essas pessoas não vão conhecer o mal, e é por esse fato que elas terão que ser testadas. E é por essa razão que é necessário que o diabo que foi preso seja solto depois dos 1000 anos. Por quê? Todo ser inteligente, anjos e homens, tem que ser provado. Por quê? Porque nós temos escolhas. Entende? Porque se eu obedeço, se eu creio em Deus, se eu sou um servo obediente, é porque eu tive a oportunidade de não obedecer. A oportunidade de pecar acaba sendo, entre aspas, uma bênção. Não é que seja uma bênção pecar. É uma bênção a oportunidade de escolhas. Significa que você ama a Deus porque você tem escolhas. Certo? Para concluir essa parte, na próxima aula, então, eu encerro essa aula. Então, Cristo retorna, encerra a grande tribulação, derrota o anticristo com as suas tropas, salva a nação de Israel, julga as nações, estabelece o seu reino por 1000 anos, e aí se começa um tempo de aperfeiçoamento e reconstrução. E no final, o diabo será solto, porque o milênio não será somente um tempo de paz, mas será a última prova, será o último probatório, o último período probatório, porque os homens deverão ser testados na sua obediência ou não a Deus. E o que é que ficou provado? Que mesmo em condições favoráveis, nas melhores circunstâncias, os homens, depois de 1000 anos, vão escolher se rebelar contra Deus. E não é culpa de Satanás. Você é o que você é, na sua perversidade, na sua maldade, devido à sua culpa. Eu não posso transferir a minha culpa para os outros, ou para o diabo, porque o diabo só faz potencializar o que já existe em mim. Ele só me empurra para aquilo que eu já tenho inclinação para pecar. A culpa sempre será sua. E quando você assume o seu erro, você está dando um passo para a sua salvação. Sempre que o homem assume a sua culpa e não transfere para ninguém, ele está começando um processo de libertação. Portanto, não culpe ninguém pelos seus erros, pelas suas mazelas, nem mesmo o diabo. Porque o diabo não tem poder sobre você, a não ser o poder que você dá a ele. Amém? Até a próxima aula.